Você já tentou orar pedindo para que Deus curasse alguma pessoa? Bom, nesse vídeo eu quero te contar uma história que aconteceu comigo e uma lição que eu aprendi com essa intercessão. Então fica comigo, eu tenho certeza que isso vai edificar a tua vida. Se você não me conhece, meu nome é Simon, seja muito bem-vindo aqui no meu canal. E aqui eu compartilho reflexões, enfim, tudo com o objetivo de agregar valor à tua vida e te ajudar a se tornar alguém melhor. Intercessão é a ação de você se colocar entre Deus e uma pessoa para pedir algo, né, por uma causa. E no meu testemunho, assim como eu estou contando aqui no YouTube, aconteceu algo muito interessante e eu aprendi uma lição muito bacana com relação a isso, até porque na época eu não tinha tanto conhecimento. Então, o que eu sabia de intercessão estava muito inspirado, muito ordenado pela cultura, pela religiosidade, pela tradição. E então, eu lembro que eu tinha uma tia. Na verdade, ela carinhosamente era para mim uma tia, porque na minha infância eu fui amigo das filhas delas e ela sempre me tratou muito bem. E até que a gente se reencontrou e eu descobri que ela estava com câncer. E eu já estava no momento de fé, uma caminhada com fé, crendo no poder de Deus. E eu comecei a interceder por essa pessoa. E eu lembro que foi muito marcante, porque foi uma entrega muito grande. Eu queria de fato que Deus fizesse um milagre. E a minha intercessão era equivocada no sentido de eu querer dizer o que Deus tinha que fazer. Eu falava: Deus, tu tem que curar, mostra teu poder, eu quero ser testemunha do que tu vai fazer na vida dela. Ou seja, eu orei demais. E eu lembro que nesse período eu fui falar com ela, né? Eu tive momentos da gente se encontrar na casa dela e era muito triste porque era um câncer na garganta e o negócio estava já criando uma forma muito, enfim, já estava começando a cheirar mal. E, e eu lembro que a única coisa que eu lembro de fazer, a única coisa que estava sobre minhas mãos era falar sobre Jesus. Agora tu imagina, eu não tinha nenhuma habilidade, eu não sabia, eu não tinha a menor ideia como pregar. Ainda mais numa situação dessa, que é extrema, né? Eu não tinha palavras para conforto ou coisa do tipo. Mas ainda assim, com todo o erro, com todo o medo, com toda a inexperiência, eu resolvi falar de Jesus para ela. E nisso, buscando. Só que eu não tive, como é que eu posso dizer, a fé, como assim era pensada, a fé de dizer que ela ia ser curada. Eu não sentia que isso deveria ser feito. Mas o meu coração gritava por isso. Eu queria muito chegar naquele lugar e dizer: olha, Deus vai te tirar dessa e coisa do tipo. Mas eu não tinha a certeza que isso ia acontecer. E aí, lógico, na minha caminhada, nesse momento de intercessão, eu comecei a pensar que será que eu estou duvidando de Deus? Será que eu não creio que Deus pode curar? E aí, amadurecendo a minha oração, a minha intimidade com Deus, eu percebi que simplesmente eu não fiz e foi uma atitude certa, porque o Espírito Santo não tinha me dado tal ordem. E pelo contrário, a ordem que ele me deu foi pregar, foi falar do amor dele. E aí veio uma tarefa difícil. Como falar do amor de Deus para alguém que está morrendo? Cara, isso pode ser fácil para você, eu não sei, mas para mim foi bem complicado, porque quando a gente fala de amor, a gente vem com promessas lindas e coisa do tipo. E como falar para alguém que está caminhando para o fim da vida? Então foi um momento que me marcou muito, foi bem complicado assim para mim. Mas antes de continuar essa história, faz o seguinte, mano, por favor, deixa aquele like, comenta a tua opinião, quero saber o que você acha disso, compartilha uma experiência sua, isso
me ajuda bastante, edifica a minha vida e, claro, ajuda aqui também no canal, né? Para que o YouTube entregue esse conteúdo para mais pessoas. E nessa porção, nessa fase da minha vida, eu acredito que eu aprendi uma lição muito poderosa com tudo isso, né? Porque hoje já é sabido por muita gente, até mesmo muita gente não sabe, mas nós não mandamos em Deus, né? Então, se Deus quer que aconteça alguma coisa, a gente não tem muito o que fazer. Por mais que eu jejue, por mais que eu pague um preço, não tem. Deus, a minha vontade, ela não muda a vontade de Deus. E isso gera naturalmente no homem uma frustração, né? Porque a gente busca, tenta e nada deu certo. O que eu quero dizer é que no decorrer dessa história, ela foi para o hospital e acabou falecendo. Isso me atingiu de uma forma brutal, né? Então, sim, sabe, entender que Deus não faz o que eu quero, falando é muito fácil, mas eu não senti isso no momento. Eu não tinha aceitado isso de uma forma tão fácil. Mas isso ainda não é a lição principal que eu quero compartilhar, então não sai desse vídeo. Até porque a história, Deus ele ainda mostra, até porque nessa história Deus ainda vai mostrar a sua misericórdia, vai mostrar o que aconteceu. E foi incrível, porque eu nesse momento de tristeza, eu lembro que eu fui falar, eu lembro que no velório, né, eu fui falar com as minhas amigas, com as filhas dela, e elas me contaram como é que foi o último momento dela no hospital. E aí, meu amigo, que a minha fé foi invadida e o Espírito Santo confirmou algo, sabe? Mudou a forma que eu entendia as coisas. Mudou a minha maneira de interceder. Vale ressaltar que essa pessoa, ela tinha uma fé, mas não era propriamente uma fé cristã, centrada em Cristo. E, enfim, ela acreditava em outras coisas. E contando os últimos momentos, foi impactante porque a frase final, antes de falecer, parece até filme, né? Mas a frase final, a última coisa que foi dita pela minha tia antes de morrer foi: eu aceito Jesus, eu quero Jesus. E cara, quando eu ouvi isso, estremeceu tudo aqui dentro de mim, cara, porque eu queria cura. Eu queria que essa pessoa ela fosse curada, que ela tivesse vida. Mas os planos de Deus eram outros. Ele mandou eu pregar, falar do amor dele. E a gente meio que obedece ali de forma parcial. Tá, eu vou pregar, mas eu quero que seja curado. E Deus ele fez o seu plano, né? E a misericórdia está no fato de ele me provar isso. Eu poderia não saber dessa história, mas ele deu um jeito, né? Eu não sei como chegamos a esse assunto, mas saber que nos últimos momentos de vida essa pessoa aceitou Jesus, escolheu Jesus, deu uma felicidade tão grande porque é uma alma que se arrepende, que, sabe, a pregação deu certo. Então, mais precioso, mais poderoso do que ser curada era se converter. E esse propósito se cumpriu. Então, meu querido, o que eu tiro de lição é que muitas vezes a intercessão ela é um ensinamento também de Deus. A gente não deve interceder entendendo que Deus vai fazer algo. E a gente só precisa meio que aceitar, confiar na vontade de Deus. E esse momento de intercessão nos edifica tanto. Parece que não é só ativo, mas também é passivo. A gente recebe, porque a minha fé foi muito edificada. Eu comecei a entender
que o nosso chamado não é para fazer o que achamos que devemos fazer, mas sim o que Deus quer que nós façamos. Então, foi aí que eu comecei a crer na palavra, que pregar o evangelho é a obrigação, é a nossa missão como cristão. Então, eu espero que essa história curta, mas que tem um significado muito profundo, né, de intercessão. Essa lição, essa alma, essa experiência com Deus me marcou muito a minha vida, mudou a forma de eu interceder pelas pessoas e eu espero que também te abra a mente, abra o teu entendimento para a intercessão. Então, se você está intercedendo por alguém que está enfermo, confie em Deus, entregue nas mãos do Senhor, porque Ele fará, mas não esqueça, pregue, fale de Jesus, por mais que as condições pareçam nada favoráveis, essas pessoas elas precisam da palavra de Deus. E lembra que mais importante do que a cura, do que a vida em si, eu falo da vida terrena, é a vida na eternidade, é a conversão, é a alma se convertendo para Cristo, tá bom? Então, se você concorda comigo, mais uma vez, deixa aquele like e não esquece, assiste os vídeos que vão aparecer aqui na tela, né? Enfim, continua comigo aqui, apoia esse conteúdo e tamo junto, tá bom?